Muito legal, muito bom. É muito bom estar com vocês nessa manhã aqui. E eu creio que o Espírito Santo preparou esse momento para nós termos comunhão à mesa do Senhor e sermos alimentados pela palavra dEle. Você crê nisso? Você tem fome da palavra de Deus? Então eu queria te convidar para você abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Estou muito animado nessa manhã, irmãos. A palavra de Deus, ela me anima. Ela me renova. Que bênção. Lucas capítulo 24, do versículo 13, nós vamos ler um texto um pouco longo, do 13 até o 33. Mas eu preciso que você acompanhe, porque eu creio que Deus vai falar com você nesta manhã. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, acredito que seja, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E tudo isso aconteceu há 3 dias. Verso 22. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos e que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que é necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos, desde Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria viagem. Mas eles insistiram: fique conosco, está noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que com eles estavam reunidos. Senhor, essa é a tua palavra. E nós queremos nos expor nesse momento a esta palavra, crendo que a letra se tornará vida em nós. Crendo que aquilo que está escrito vai ser impresso no nosso coração e as nossas vidas serão transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nessa manhã, né, irmãos? Perdão. Esse é hábito de só ter culto à noite, né? Amados, essa história é conhecida, inclusive talvez na sua Bíblia vai ter até
um títulozinho aí, em negrito, a partir do versículo 13, chamado Os Discípulos de Emaús, ou Os Discípulos no Caminho de Emaús. Essa história conta, relata 2 dos seguidores de Jesus, 2 dos discípulos de Jesus. Esses 2 aqui não faziam parte do grupo dos 12, mas faziam parte do grupo de discípulos de Jesus, de pessoas que caminhavam com ele, que andaram com ele, que viram Jesus multiplicar os pães, que viram Jesus andar sobre as águas, que viram Jesus curar os enfermos, que viram Jesus fazer muitas coisas. Esses 2, eles participaram de uma maneira indireta, mas eles participaram do ministério de Jesus. Só que Jesus morreu. Jesus morreu. E na verdade, quando você estuda, você percebe que não apenas esses discípulos, mas os 12 discípulos de Jesus, eles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino natural. Eles esperavam que Jesus fosse estabelecer o retorno do reino para Israel, que livrasse Israel das mãos dos romanos. Então havia uma expectativa nos discípulos de Jesus, é agora que nós seremos um povo livre. Esse homem, fazendo tudo que faz, ele vai levantar um movimento agora, e Israel vai ficar livre das mãos dos romanos. Mas o que foi que aconteceu? Jesus morreu. E quando Jesus morre, eu acredito que isso foi uma grande decepção para os seus discípulos. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre essa história, porque eu meditando nessa história, ela começou a falar comigo, porque talvez você não, mas quantos de nós não passamos por decepções no ministério? Ou na vida com Deus? Ou na caminhada com o Senhor? Sofremos decepções. E quando nós nos decepcionamos, quando nós nos entristecemos, quando nós nos decepcionamos com pessoas, com estruturas, quando nós nos decepcionamos com várias coisas, começamos a ter algumas atitudes, e eu quero caminhar com você nessa história, porque essa história, ela me mostra alguns pontos. E eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir por esse caminho nessa manhã. Primeira coisa que nós lemos no versículo 13, está aberto aí? Dá para projetar de novo, não? Eu vou ler aqui no meu. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, que ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Não precisa do púlpito não, de boa, tranquilo. Que ficava 11 quilômetros de Jerusalém. Então a primeira coisa que eu consigo identificar nessa história, que eu comecei a enxergar isso, aqueles homens estavam em Jerusalém. Jerusalém era onde estavam acontecendo todos aqueles fatos naqueles dias. Aqueles homens estavam em Jerusalém. Jerusalém era onde Jesus tinha passado os seus últimos dias. Jerusalém era o lugar onde Jesus posteriormente até disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas veja bem, aqueles homens, depois de tudo que aconteceu, entristecidos, chateados, decepcionados, eles decidem voltar para casa. Eles decidem voltar para a velha vida deles. Eles decidem deixar tudo que estava lá em Jerusalém, os discípulos reunidos, os 11 agora, porque Judas já tinha se enforcado, Judas já havia traído, né? Os 11 reunidos, as mulheres que serviam Jesus, aquele povo estava reunido numa casa, mas aqueles 2, eles decidiram: estamos frustrados, estamos decepcionados, não queremos mais saber disso, foi-se a nossa esperança, acabou-se a nossa esperança, vamos voltar para a nossa velha vida. Se você for comigo para João capítulo 21,
Jesus já tinha ressuscitado. Certo dia, Pedro disse para os seus colegas ministeriais, ele diz assim, vou pescar. Vou pescar. Vou voltar a fazer aquilo que eu sabia fazer. Eu achava que eu sabia fazer alguma coisa para Deus, mas eu não sei, então vou pescar. Mas se você for para Lucas capítulo 5, quando Jesus conheceu a Pedro, que faz a chamada pesca milagrosa, a pesca maravilhosa, naquele momento que os discípulos, na verdade nem eram discípulos, quando que Pedro vê tudo aquilo, a quantidade de peixe, aquela coisa toda que aconteceu, e Jesus então diz para ele assim, Pedro, não se preocupe, a partir de agora, você não será mais pescador de peixes, mas a partir de agora você será pescador de homens. Veja bem, lá em Lucas 5, Jesus falou para Pedro, para com esse negócio de pescar peixe, agora você vai pescar homens. Jesus morreu, ressuscitou, mas não estava mais com eles. Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, Pedro estava decepcionado, Pedro estava entristecido, Pedro estava debaixo de condenação, Pedro estava debaixo de alto juízo, Pedro dizia, não tem esperança para mim. Então, já que não tem esperança para mim, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar para a minha velha vida. Vou voltar a ser quem eu era. E então, na beira do lago, lá pescando, a pescar a noite toda, e nada de pegar peixe, e de repente alguém lá na beira da praia fala assim, ei, sinalizou, ei, tem comida aí? O que eles falaram? Tem não. Mais uma vez, frustrado, decepcionado, pescando, nada. E aí então alguém diz assim, é o mestre. Pedro mergulha, chega lá, e quando chega na beira da praia, o que tinha na beira da praia, irmãos? Peixe assado, irmão. Não era nem vivo, assado, estava pronto. Então a primeira coisa que eu quero deixar com você nessa noite, aqueles 2 discípulos estavam voltando para sua velha vida. Quantos de nós não titubeamos e pensamos, eu acho que eu vou voltar, tá bom, esse negócio não funciona, esse negócio de igreja, e isso não é para mim, gente, não é para mim. Eu achei que fosse, mas não é para mim. E esse negócio de liderar não é comigo. Não, isso não é para mim. Eu tentei uma vez, tentei 2 vezes, não deu certo. Foi frustrante, foi decepcionante. Me frustraram, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer lugar você vai sofrer frustrações e decepções. É engraçado que na nossa família, nós temos frustrações e decepções. Mas a gente não troca de família. Você não faz assim, não quero mais você, pai, não quero mais você, mãe. Não, você não é meu irmão mais, não quero mais saber de você. E por que na obra de Deus a gente acha que a gente pode trocar as coisas assim? Aqueles 2 discípulos, decepcionados, estavam descendo de Jerusalém para a sua velha vida. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Vocês estão comigo? Vocês estão com sono não, né, gente? Por favor, né? Vocês estão tão caladinhos, estou pensando, está todo mundo cochilando já, né? Por favor. Segunda coisa que essa história me mostra. Como é que eles estavam quando eles desciam? Vamos ler o texto? Ou o projeto aí para nós? Segunda coisa. Versos 15 e 16. Vamos ler? Olha só, versos 15 e 16. Vou ler aqui para você. Enquanto conversavam e discutiam, quem que se aproximou deles, irmãos? A minha versão diz o próprio Jesus, olha assim, com ênfase. O próprio Jesus se aproximou e começou a fazer o quê? Andar com eles. Verso 16 diz, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-los. Segunda coisa, eu estou aqui para te dar uma notícia maravilhosa. Mesmo quando você não está enxergando, o Senhor é contigo. As nossas circunstâncias, às vezes, nos impedem de ver o Senhor conosco.
Às vezes nós estamos tão envolvidos numa situação tão complicada, que nós não conseguimos enxergar Deus conosco, ou Deus cuidando de nós, ou Deus no controle de tudo. Às vezes, naquele momento, eu estou tão tomado pela minha circunstância exterior, que eu não consigo imaginar, não, peraí, é Deus que está fazendo isso, é o Senhor que está me livrando, é Deus que está colocando a mão nisso. Não, nós não conseguimos enxergar que o Senhor está conosco. A nossa alma, irmãos, quando eu digo a nossa alma, eu estou falando da nossa mente, vontade e emoções. O ser humano, o homem, né? Na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5:23, diz que nós temos espírito, alma e corpo. Quando eu falo de alma, eu estou falando da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. A nossa alma, ela é mestra em pegar uma situação que é desse tamanho e colocá-la desse tamanho. Não estou aqui minimizando, não estou aqui dizendo que a gente não enfrenta situações, mas geralmente nós sempre colocamos a situação maior do que ela é. E isso nos impede de ver o Senhor conosco. Isso nos impede de enxergar, Deus está comigo, Deus está cuidando de mim, o Senhor está comigo, Ele não vai me abandonar, Ele está comigo, Ele prometeu estar comigo. Alguma coisa, lá no final tudo vai dar certo, lá no final tudo vai ficar bem, porque o Senhor está comigo. Estamos impedidos de enxergar. Aqueles 2 discípulos começaram a conversar com Jesus, mas não reconheceram que era Ele. Diz a Bíblia que os seus rostos estavam entristecidos, tomados de tristeza. Não sei como é que está na sua versão aí, mas na minha está escrito entristecido. Alguma talvez pode estar falando aí, tomado de tristeza. Desanimados. E aí o desânimo não nos deixa ver o Senhor conosco. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Versos do 21 ao 24. Versículo 21 ao 24 diz assim: tínhamos a esperança, isso aqui são eles falando para Jesus. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram os anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então, o terceiro ponto que eu quero deixar com você nessa manhã. Quando estamos tomados pelas circunstâncias que nos rodeiam, quando estamos abatidos, quando estamos desanimados, quando estamos entristecidos, a dúvida começa a rodear o nosso coração. A dúvida começa a rondar. Aqueles homens disseram, olha, nós tínhamos a esperança. Estávamos enganados. Até contaram por aí que ele está vivo. Mas ninguém viu. Não dá para acreditar. Ninguém viu. Sabe, queridos, e eu estou aqui nessa manhã para te dizer que a dúvida, muitas das vezes, ela começa a rodear, a cirandar o nosso coração. E Deus sabe disso. Eu quero te dizer, meu querido, Deus não está aqui apontando o dedo para você, que você e eu somos incrédulos ou duvidosos. Não, Deus sabe que muitas das vezes, por causa das circunstâncias, por causa da dificuldade, por causa dos problemas, a dúvida começa a pairar dentro de nós. E Deus nos entende. A questão é, vamos deixar a dúvida entrar ou não?
Quando aqueles homens começaram a falar, olha, nós achamos que era, nós pensamos, tínhamos a esperança, mas não foi assim que Deus falou, não é assim, olha, eu vim tão empolgado, eu comecei tão empolgado lá no meu pequeno grupo, mas aí agora a gente não é aquilo, não, meu Deus, a gente começa a entrar, a gente começa a fazer, e a dúvida vai entrando, irmãos, a dúvida ela mata a nossa fé. A dúvida vai minando a nossa fé aos poucos e vai matando a nossa fé. Quando a gente começa a duvidar, a gente começa a pensar até mesmo se realmente temos um chamado do Senhor ou não para nossas vidas. Mas aí o que aconteceu? Quando aqueles homens começaram a falar, olha, tínhamos a esperança, não viram. Aí então Jesus entra e fala, irmãos, a Bíblia é muito educada, muito polida, né? Ela está dizendo ali, na minha versão fala assim, como vocês são tolos. Eu não sei, na sua talvez está até mais chique, algumas está assim, nécios e tardos de coração. Não está assim, que chique, olha que palavra chique. Sabe o que é isso? Seu cabeção. É isso aí. Seria mais ou menos assim, hello, alô. Jesus falou, como é que vocês são bobinhos? É quase assim, sabe de nada, inocente. Por quê? Jesus falou, como vocês são tolos. E Jesus começou então a discorrer com ele. Diga comigo, discorrer. Não, pode ser melhor, discorrer. Que é isso, Deigma? Discorrer. Jesus começou a expor as escrituras para ele. Jesus começou a lembrá-los. Gente, deixa eu lembrar vocês o que tinha que acontecer com Cristo. Aí Jesus começou a falar desde Moisés. E veio, Moisés falou assim, assim, assim. Isaías falou assim, assim, assim. Os profetas falaram, escreveram assim. Jesus começou a trazer à memória deles aquilo que deveria ter acontecido. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer, o Senhor quer trazer à memória do seu coração aquilo que te dá esperança. O Senhor quer trazer à memória do seu coração aquilo que vai reanimar e reacender a fé no seu coração, meu querido. Mas eu quero que você entenda algo. Jesus começou a discorrer com ele, expor as escrituras, e começou a falar das escrituras. Esse é o quarto ponto que eu quero te dizer nessa noite. Nessa manhã. Meu pai do céu. Meu fuso está querendo voltar para o Brasil já, gente. A palavra de Deus é a única coisa capaz de reavivar a nossa fé. A palavra de Deus é a única coisa capaz de reacender a chama da fé no meu e no seu coração. É necessário comunhão com a palavra. Você pode dizer isso comigo? É necessário comunhão com a palavra. A Bíblia diz que Jesus e a palavra são um só. João capítulo 1. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua graça e verdade. Então João diz que Jesus e a palavra são uma só pessoa. Então quando eu tenho comunhão com a palavra, quando a palavra deixa de ser algo escrito no papel e começa a ser algo vivo e revelado dentro de mim, naquele momento a minha fé começa a ser exercitada, ela começa a ser realmente, novamente acendida, o fogo começa a queimar o meu coração, e a dúvida começa a nos deixar. Vocês estão entendendo essa manhã, irmãos? Então, Deigma, eu estou tão abatido, estou tão chateado, eu precisava colocar uma música para mim. Irmãos, música é maravilhoso, mas eu quero te dizer, é muito mais do que música, você precisa ter comunhão com a palavra. Nossa, eu estou muito desanimado, eu não estou duvidando se realmente Deus tem isso para mim ou não. É a palavra que vai reanimar o seu coração. É a palavra que vai arder o seu coração. É a palavra que vai te fazer lembrar daquilo que Deus falou com você. É a palavra que vai te dizer assim, Ele falou, então é. Porque Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus começou a discorrer com eles a palavra. Foi ensinando, foi falando. E aí então,
eles chegaram em Emaús, tarde, já estava à noite. Jesus fez menção, pegadinha. Jesus fez uma pegadinha com eles. Ele fez menção. Ok, então, gente, muito bom falar com vocês. E continuou a caminhar. E eles falaram, ei! Eles não sabiam quem era. Ei, fica aqui. Tá tarde. Dorme aqui. Vamos comer alguma coisa. Amanhã de manhã você levanta e vai embora. Fica esta noite conosco. Jesus, então, entra com eles em casa. E aí, entra a parte que nós amamos. Comida. Onde tem crente, tem comida. É um negócio impressionante, irmãos. Tem crente, tem comida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Crente gosta de comer. E Jesus então senta à mesa. Agora, irmão, você já parou para perceber que em qualquer cultura que você for, mesa fala de comunhão. Qualquer cultura que você for. Tudo bem que alguns não têm mesa, tudo bem que alguns comem agachado no chão, mas fazem lá as suas refeições agachados no chão. Tudo bem que alguns não têm garfo e faca, comem com a mão direita, porque a esquerda não pode, a esquerda é imunda. Não vou nem entrar em detalhes com vocês. Tudo bem, mas sempre que há comunhão, tem comida envolvida. Então, esses discípulos chamaram Jesus para a mesa. Comunhão com ele. Eu quero te perguntar nessa manhã, como está a sua comunhão com o Senhor? Não responda, pense. Eu não me lembro agora se foi Spurgeon, se foi Moody, um desses pregadores famosos dos séculos passados. Ele disse assim, o grande problema da igreja, irmãos, eu estou falando de algo de 1800, 1900, tá? Início de 1900. O grande problema da igreja é que ela sempre faz 3 refeições quentes, 7 dias por semana, naturalmente falando, e espiritualmente ela come um prato de sopa frio, uma vez por semana. 1800, 1900, eu não me lembro qual deles agora, não sei se foi Spurgeon, se foi Moody, acho que foi um desses dois, eu não me lembro agora, que disse. Que o problema da igreja é, a gente come 3 vezes por dia, alguns 5, alguns 7, depende. Refeição quente todos os dias, mas quando é espiritual, ele come só quando ele vai no culto. E naquela época, dizia ele, né, não que nossos hoje sejam assim, um prato frio de sopa no domingo. Então, como está a nossa comunhão? Comunhão fala de comida. Jesus falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue não terá comunhão comigo. Como está a nossa comunhão com o Senhor? Aqueles discípulos sentaram à mesa. Então, lá com Jesus, não sabiam onde que era Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus pegou o pão. E quando ele pegou o pão, que ele deu graças, e que ele partiu o pão, partir o pão, tem um segredo aí, meu querido, partir o pão fala de comunhão. Quando Jesus partiu o pão, diz a Bíblia que os seus olhos foram abertos. Se você não está conseguindo enxergar algumas coisas na sua vida, eu quero te dizer, você precisa partir o pão com Jesus. Porque no momento em que você senta à mesa com Ele, você começa a ter comunhão com Ele, uma comunhão espiritual, que você começa a usufruir da presença de Jesus. Querido, eu quero te dizer, do lado de fora não mudou nada, nada, mas aqui dentro vai acontecer uma revolução. Porque aquilo que te impede de enxergar, naquele momento eles reconheceram, Ele está conosco.
É Ele. Naquele momento eles olharam e falaram assim, gente, é Ele que está aqui. Esse tempo todo Ele estava conosco. A gente não estava vendo, mas Ele não nos deixou. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, nessa hora você tem que falar assim, meu Deus! Por quê? Porque Jesus nunca vai nos deixar. Mesmo nos momentos que nós estamos escandalizados na nossa fé. Mesmo na hora que nós estamos cheios de dúvidas, Jesus não vai nos deixar. E o último ponto que eu quero deixar com você nessa manhã. Versículo 33 diz assim. É interessante, né? Antes de falar isso, só o verso 32 diz assim: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras, ou seja, na comunhão com Jesus, o seu coração começou a pegar fogo de novo. Está vendo isso, irmãos? Eu não estou bem, estou tomado por uma tristeza, por uma frieza, por um desânimo. Eu quero te dizer, está faltando comunhão com Jesus. Está faltando comunhão com Jesus. Porque quando nós temos comunhão com Ele, nosso coração vai arder. Irmãos, está tudo bagunçado, está tudo, meu Deus, mas naquele momento eu estou assim, gente, eu sou dele e Ele é meu. O que é essa vida aqui, irmãos? O que é essa vida aqui? Quando nós estamos com Ele, a gente começa a perceber isso. O que é isso daqui? 50, 70, 80 anos, 90. O que é? E o último ponto, versículo 33, diz assim: e na mesma hora. Que horas? E que horas era aquela? Tá, mas que hora do dia que era? Era a noite. Eles tinham convidado Jesus para ficar com eles. Falou, olha, não viaja à noite não, fica aqui. Mas depois que os seus corações começaram a pegar fogo e que eles enxergaram em Jesus, eles nem pensaram em horário. Na mesma hora, eles voltaram para onde? Para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Eles voltaram. Lá para o lugar onde eles deveriam ter permanecido. E quando eles chegaram lá, encontraram os 11 reunidos. E naquele momento, quando eles encontram, pouco depois, quem aparece no meio deles? Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos, nessa manhã? Essa história falou muito comigo. Porque eu me pego, às vezes, tentando fazer o caminho de volta para Emaús. Me pego, às vezes, querendo voltar. Desanimado. Estou falando da minha realidade agora, como pastor de igreja, né? Pastor em Goiânia. Desanimado com o sentimento de ingratidão de algumas pessoas que saem e não dizem nem obrigado. Chateado porque eu errei com pessoas e porque eu errei com pessoas, elas nos deixaram. Chateado porque eu, às vezes, não fiz o que deveria ter feito. Enfim, volta e meia, situações começam a dizer, volte para Emaús. Volta para Emaús, volta para sua velha vida. Vai lá, vai fazer aquilo. E quando eu olho essa história, que mesmo quando aqueles dois homens, eles decidiram não, irmãos, eles estavam voltando. Eles já estavam no caminho de volta. Jesus não desistiu deles. Jesus apareceu para eles e disse, bobinhos. Disse para eles, meus filhos, agora que vai começar a coisa. Agora que a chapa vai esquentar. É agora que a coisa vai ficar boa. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu espero que essa palavra nessa manhã possa trazer vida para o seu coração. Que essa palavra nessa manhã possa trazer realmente vida para você. Porque alguns de nós aqui nessa manhã estamos considerando a possibilidade de voltarmos para Emaús. E eu estou aqui para te dizer, não volte. Permaneça em Jerusalém. Porque você vai ser revestido de poder do alto.
fique em Jerusalém, porque o poder virá do alto para a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Está sentado mesmo? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Eu creio que nessa manhã nós precisamos fazer uma análise do nosso coração. Precisamos ver como estamos. Como é que está o nosso coração? Estou escandalizado, Senhor. Estou desanimado, estou abatido. Irmãos, infelizmente, eu tenho que dizer para você, não vai ser só essa vez que você vai ficar abatido, desanimado, não. Outras coisas virão. Mas o que nós não podemos deixar é que essas circunstâncias nos tirem do propósito. Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para a tua vida. E você precisa cumprir o propósito que o Senhor tem para você. Feche os seus olhos, vamos orar. Enquanto nós tocamos uma canção, eu gostaria que você orasse. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou correndo nos teus braços, vou correndo nos teus braços. Antes da gente terminar, se você puder, fique de pé no seu lugar. Se você puder, feche seus olhos. Vamos cantar essa canção como forma de oração. Deus, eu vou responder. Eu vou voltar para o lugar da onde eu não deveria nunca ter saído, Senhor. Eu voltarei. Vamos cantar. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando.
eu posso olhar em teus olhos, posso olhar em